no amplo salão para palestras, Camilo aguardava a resposta do jovem missionário. Não é bem assim, senhor Camilo. Sobre os organismos espirituais desses enfermos, já existem sinais das futuras deformidades físicas da próxima reencarnação. Aqui nada é feito aleatoriamente, pois o estado mental deles, forçado por tantos remorsos, lhes imprimiu naturalmente a vontade de se apresentarem mutilados, cegos, mudos e com outras deformidades físicas. E embora pareça cruel, tudo é feito para que o delinquente repare o seu passado, como vem acontecendo com você mesmo, caro irmão Mário Sobral, que tem se impressionado fortemente com o caso das próprias mãos. Devo esclarecer que a preparação desses projetos estará necessariamente sempre a cargo de técnicos especializados. Exatamente. Espíritos merecedores de plena confiança da diretoria. Mas, por favor, meu jovem, prossiga com suas explicações. Pois não. Uma vez concluídos os esboços, estes serão encaminhados aos gabinetes de análises, que levantarão tanto os méritos quanto os deméritos de cada interessado. Tudo o que for possível para suavizar as provações será concedido por lei ao suicida que reencarnar na Terra. Por isso mesmo, suas forças morais e sua capacidade de resistência deverão ser balanceadas. Não podemos nos esquecer, meus caros amigos, de que a reencarnação é concessão sublime feita por Deus às suas criaturas. Por intermédio dela, devem progredir e se engrandecer, preparando-se para a herança que estará reservada a eles no reino divino. E não existe ninguém que atinja o seu destino imortal sem percorrer os degraus dos renascimentos, seja na Terra ou em outros planetas. Contudo, se a alma rebelde perdeu muito tempo abusando desse direito, desrespeitando a lei divina que lhe permite tantas vezes a mesma oportunidade, essa concessão será ainda mais considerável. É a pura verdade, meus irmãos. E geralmente, nesses casos, haverá a intromissão do próprio Mestre Jesus, suplicando ao Criador novos ciclos de experiências, para que o espírito rebelde progrida. Então, sendo o corpo físico o depósito sagrado do homem terreno, as criaturas encarnadas seriam muito mais inteligentes se agissem à altura da dádiva recebida. Para isso, bastaria que se portassem com respeito, consideração e prudência durante a existência terrestre. Estou certo? Certíssimo, meu caro. Agindo assim, evitariam a repetição de existências reparadoras, dolorosas e inevitáveis, resultantes do desrespeito às leis da vida universal. Certamente, muitas dores seriam evitadas, Camilo. E se o corpo carnal deve ser respeitado e protegido pelo homem, o físico astral, que é o que possuem neste momento, não menos será. Por aí, percebem que todos somos templos veneráveis, pois possuímos a glória de trazer Deus em nós, seja na terra como seres humanos, ou no invisível como espíritos livres. Devemos respeito e veneração a nós mesmos, assim como aos nossos semelhantes. Jamais devemos nos esquecer de que todas as criaturas são perfeitamente iguais diante do Criador. Daí, certamente, se origina a lei básica divina: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seguiu-se longa pausa, enquanto o jovem legionário atendia às obrigações de seu cargo. Enquanto isso, Camilo e os demais aprendizes paravam, pensativos e silenciosos, observando os pobres internos. Mário Sobral, no entanto, continuava impaciente, aproximando-se do irmão João. Gostaria, se possível, de continuar a ouvir suas explicações técnicas, venerável irmão. Perfeitamente, Mário. Conforme dizia aos amigos, há casos em que nossa guardiã, Maria de Nazaré, não permite a reencarnação tal como foi idealizada por nós. Como assim, irmão João? A Mãe de Jesus, nestas ocasiões, nos concede o gracioso favor da sua inspiração para uma programação mais acertada, condizente com o estado do espírito pretendente. De qualquer modo, porém, os planejamentos para uma nova reencarnação serão rigorosamente estudados, realizados e revistos, sempre de acordo com a justiça divina. A cada um
será dado segundo as suas obras. Muito tem nos falado sobre as reencarnações dos delinquentes do manicômio aqui no Instituto, irmão João. Mas e quanto aos outros espíritos? Como ocorre o processo? Na situação comum, é o próprio pretendente ao renascimento que escolhe onde viverá e quais serão suas futuras provações. Ele mesmo suplicará por novas ocasiões que lhe permitam testemunhar seu arrependimento, iniciando a caminhada regeneradora. Tais testemunhos poderão ser efetivados tanto num corpo relativamente saudável, dominado por intensos sofrimentos morais, como num mutilado ou gravemente enfermo, de acordo com os deméritos acumulados. Assim sendo, o próprio paciente organizará o traçado dos mapas para o seu futuro estado corporal, além dos acontecimentos principais e inevitáveis que deverá viver. Porém, sempre assistido por seus dedicados mentores. Quanto aos internados nesta dependência hospitalar, não será assim. Meus pobres pupilos não se encontram em condições de tentarem algo voluntariamente. Sua volta ao renascimento carnal será para cumprir novamente a grande lei, que oferece nova oportunidade ao infrator fracassado. Será um medicamento decisivo, indicando etapas redentoras no destino deles. Desculpe minha insistência, irmão diretor. Porém, o assunto que acabou de expor deixou-me profundamente empolgado e comovido. Seria por acaso possível examinarmos agora alguns desses mapas? Como eles são? Ou esse trabalho tão nobre será oculto a olhos profanos? Camilo sentiu-se realmente comovido, até mesmo envergonhado, lembrando-se de que também era réu, que se suicidou para fugir à cegueira dos olhos. Tudo indicando que o pobre Mário teria as mãos mutiladas e que ele deveria conviver com a cegueira na próxima reencarnação. Sim, Ivone. De qualquer forma, seria um homem cego. Irmão João percebeu a angústia do nobre escritor português. Certamente que um serviço de tanta responsabilidade não será feito publicamente para divertir curiosos, que também existem aqui. Porém, com recomendações superiores, as câmaras poderão ser abertas à visitação de vocês. Então poderemos conhecer os preciosos mapas de reencarnações? Oh, meu Deus! Quanta honra concedes a mim, um espírito tão infeliz. Serão encaminhados às câmaras, estou certo, como parte do programa instrutivo, meus filhos. Procurem aprender e evoluir através dos conhecimentos que lá receberão. Insista em não desanimar diante do futuro, meu caro Camilo. Confie, acima de tudo, na grandiosa ternura de Jesus, o guia infalível dos nossos destinos. E lembrem-se também, todos vocês, de que Deus é a eterna fonte de energia para a vitória sobre si mesmos. Suaves vibrações emanavam do pavilhão indiano. Camilo e seus companheiros recolheram-se às meditações noturnas. Era um momento solene em que a colônia se consagrava à comunhão mental com Maria de Nazaré. Lembro-me muito bem, Ivone, que naquela noite nossas preces foram mais ternas, mais humildes, mais puras. Na manhã seguinte... Bom dia, meus amigos. Bom dia. Bom dia. Sugiro que a programação de hoje comece pelo isolamento. Encontra-se ali seu amigo Jerônimo de Araújo Silveira. Será uma ótima oportunidade para visitá-lo. Pobre Jerônimo. Estávamos mesmo muito preocupados com seu estado, Dr. Carlos. Estou certo de que ele se sentirá confortado com a presença de todos. Ao mesmo tempo, vocês cumprirão o suave dever de fraternidade e solidariedade. Vamos, meus caros. Já esperam por nós. Podíamos contemplar ao longe
o planalto onde uma pequena cidade abrigava o setor de isolamento. Ao longo dos caminhos por onde passávamos, destacavam-se canteiros de açucenas e rosas brancas, tornando a paisagem um tanto melancólica. Como estará o nosso amigo Jerônimo, hein? Certamente arrependido. Profundamente arrependido, meus caros. Arrependidos todos estamos, professor Bellarmino. Ou não? Sim, Sr. Camilo. Mas cada um à sua maneira, com a sua própria intensidade. E todos seguiam viagem, conversando normalmente, pouco notando que já não eram homens, e sim espíritos livres dos envoltórios carnais. Creio que não ficarão surpresos com o tratamento oferecido aos penitentes, meus amigos. Assim como em todos os departamentos, é inspirado na mais convincente justiça, na caridade amorosa e fraterna. Mas não se enganem quanto aos impressionantes estados mentais em que os internos se encontram. Asilados além destes muros imensos, protegidos por esta ponte levadiça, há indivíduos precisando de ajuda. São colegas seus, a quem as dores impostas pelo desânimo ou a revolta superam as do arrependimento. Pelo jeito, estão muito mais do que arrependidos. Nesses corações desolados, o arrependimento é frágil. Limita-se à conclusão de que o suicídio lhes serviu somente para prolongar os sofrimentos, antes julgados insuportáveis. Além da decepção de se reconhecerem com vida, mas separados dos seus objetos preferidos. Mas em que, na verdade, o isolamento é especializado, Dr. Roberto? Que tipos de enfermos são trazidos para cá? O isolamento é especializado nos casos sentimentais, meu caro João de Azevedo. Estou certo, meu pai? Sim. Sim, pois sabe-se que o sentimentalismo levado ao excesso é uma doença capaz dos resultados mais deploráveis. Encontrarão aqui os mais variados casos de suicídios sentimentais. O que seria um suicídio sentimental, Dr. Carlos? Sentimento é algo muito abrangente. Na verdade, a meu ver, qualquer suicídio seria movido por algum sentimento ou pela completa ausência dele. Bem observado, professor. Mas consideramos aqui o suicídio sentimental aquele em que se é movido apenas pelo coração, levando-se em conta que o coração do criminoso encontra-se em desequilíbrio total. Daí, haverá desde o amante repleto de ciúme até o chefe de família desorientado por problemas difíceis ou o pai dominado pelo desânimo diante da morte de seu filhinho adorado. Entraram. Tristeza geral dominava o ambiente. Insatisfeitos, os hóspedes demonstravam expressões impacientes, entregues à dor, sem se animarem a esforços para vencê-la. Camilo estava curioso. Quem é o responsável pela direção? A direção interna do isolamento, assim como a da torre, é confiada a um sacerdote católico, nobre conselheiro e educador iniciado nas altas doutrinas secretas, cientista exemplar, espírito único, possuidor de muitos méritos. Aliás, Camilo, todo o grupo de auxiliares é constituído de religiosos católicos. Com exceção do corpo clínico, que se compõe de psiquistas iniciados. O maior desafio é afastar os internos das atrações pelas paixões mundanas e pessoais. Cabe à nossa instituição instruí-los para as resoluções decisivas, as renúncias, a verdadeira fé cristã. Mas cabe ao diretor do isolamento falar a eles a respeito do Evangelho da Verdade de Deus, o eterno clarão das realidades, verdades sublimes que deverão aceitar para venerar devidamente o Criador de toda a humanidade. O próprio diretor os instrui frequentemente sobre a vida no mundo espiritual, expondo a eles observações e experiências. O objetivo é fazê-los compreender que a religião e a ciência podem caminhar juntas, que sentimentalismo excessivo
vai contra os ensinamentos divinos. Muito bem. Vejo que já falaram tanto sobre a minha pessoa que talvez nem precise me apresentar. Não percebi sua presença. Realmente estávamos comentando sobre as suas dedicadas atribuições nesse departamento. Antes de tudo, muito bom dia, meus irmãos. Padre Miguel de Santarém a seu dispor. A visita foi breve, porém muito proveitosa aos aprendizes. Camilo e os demais estavam ansiosos. Afinal, a ida ao isolamento tinha um objetivo específico. E então podemos visitar o nosso pobre colega Jerônimo? Fizeram muito bem em vir, meus filhos. Fico feliz com seu afetuoso interesse por esse companheiro de jornada tão carente de reconforto. Bem lembrado, padre. É um companheiro de jornada. Sendo assim, não podemos seguir nossa viagem rumo ao progresso sem ao menos saber como ele se encontra. Visitar um enfermo, procurando reanimar com a presença confortadora o pobre detento entristecido, é obra digna de muitos méritos. Jerônimo vai ficar satisfeito. Já o mandei chamar. Logo ele estará aqui. Já tivemos oportunidade de conhecer sua história e sinceramente gostaríamos muito de vê-lo reabilitado. Seu amigo está em fase de transição precursora rumo ao restabelecimento. Graças a Deus. No entanto, notarão que Jerônimo ainda apresenta o mesmo padrão dos demais internos. Mantém-se um tanto apático, pessimista. Mas o quadro é esperançoso, reverendo? Como digo a todos os enfermos, só depende dele próprio, meu filho. Mas sim, creio que após vencer a indiferença, esquecer a revolta resultante de tantas desilusões, estará preparado para reencarnar. Tenho certeza disso. O antigo mercador de vinhos vencerá todos os desafios. E para isso ele conta com assistência rigorosa, pois ainda carece de profundos cuidados. Na verdade, meus irmãos, o mal que atormenta a Jerônimo e a vocês só será removido com renovação individual operada interiormente pelo próprio enfermo. Jerônimo, pobre criatura. Não é contraditório sofrer por amar demais? A paixão desequilibrada pela esposa e pelos filhos não representa o amor que o Cristo nos ensinou. Jerônimo amava com egoísmo, de forma desorientada. Como devem saber, nem mesmo os próprios filhos o homem deve amar sem restrições, com impulsos cegos da paixão. Muito menos com excessos materiais para suprir o verdadeiro amor. Certamente a dedicação à família lhe concederá méritos diante do legislador supremo. Porém, seria mais honroso se houvesse encaminhado seus familiares ao verdadeiro cumprimento do dever. Como bem disse o Dr. Carlos, proporcionou a eles luxos e prazeres mundanos enquanto desprezava a educação moral. Acreditem, meus amigos, se tivesse feito isso, Jerônimo se livraria das situações embaraçosas, das tragédias pelas quais se tornou responsável com o suicídio. Aí vem ele. Certamente dirá a vocês coisas interessantes. Acompanhado por irmão Ambrósio, um assistente religioso, o antigo negociante do porto entrou no salão, onde todos o aguardavam. Ao contemplar o semblante dos companheiros de infortúnios, mal pôde conter as lágrimas, atirando-se aos seus braços. Obrigado, queridos companheiros. Obrigado por terem lembrado de minha humilde pessoa tão gentilmente. Sua visita conforta meu coração. Se soubessem como minhas aflições têm sido terríveis. Força, meu amigo, força. É preciso lutar pela felicidade até que ela nos encontre. Que Deus abençoe sua recuperação, Jerônimo. E que tenhamos fé para progredir juntos na mesma jornada. Jerônimo nos pareceu bastante modificado. Estava sereno, mostrava maneiras distintas. Certificamos-nos assim de que o isolamento realmente tinha a missão de elevar também o nível da boa educação social. Camilo e os companheiros visitantes estavam curiosos em saber novidades de Jerônimo.
descobrir o que se passava com seus pobres filhos que ficaram na terra. Mas o receio de serem indiscretos acabou detendo-os, e o silêncio se prolongou após os cumprimentos. Falávamos sobre você, meu caro Jerônimo. Seus amigos desejam saber se está melhor, mais reconfortado no amor de Deus, pois eles partirão em breve para o outro lado da colônia. Vieram despedir-se e ficariam muito felizes se levassem a impressão de que o amigo está em vias de recuperar-se. Exatamente. Tem toda a razão. Amparados por amigos tão dedicados como os que existem aqui, poderíamos nós, suicidas, até sentir-nos felizes, não fossem os remorsos que nos perseguem. Deus queira que seus sofrimentos sejam logo aliviados. Estão certos, meus caros amigos. Será possível, sim, para nós, o alívio supremo na conquista da fé que levará à harmonia. Felizes, porém, não creio que poderemos ser tão cedo, pois não será pelo suicídio que o ser humano encontrará a felicidade. Felicidade que mais se afasta quanto maior for a revolta no coração que a deseja. Bem queria que o suicídio houvesse exterminado de uma vez o meu ser para sempre. Mas não foi assim. E desse modo compreendi que só me restava aceitar o inevitável, enfrentando com resignação a amarga situação criada por mim mesmo. Isso, meu filho. Não desanime. Lembre-se do que falei a você sobre fortaleza de ânimo. Sou devedor do irmão Miguel de Santarém pela sua bondade, conselhos e exemplos, assim como de seus abnegados assistentes pela transformação que vem se operando em mim. Graças a Deus. Assim como vocês, sorvi o meu cálice de fel. Traguei muitas amarguras entre gritos de desespero e blasfêmias de condenado. Mas hoje sinto-me outro indivíduo, ressuscitado dos escombros da descrença pela confiança no Ser Supremo. Sim, meu filho. A fé não verdadeira pode até satisfazer a sociedade, mas nunca ao Criador. Eu poderia ser feliz, meus amigos, de algum modo, rodeado com a atenção destes nobres protetores, convencido dos deveres que me cabem, disposto a enfrentá-los com otimismo. Mas cometi um crime grave, de extensas consequências a mim e aos meus familiares. Vejo-me carregado de falhas, e não posso de nenhum modo me sentir satisfeito em parte alguma. O arrependimento ardente tortura minhas horas, exigindo resgate imediato para que a serenidade retorne ao meu coração. E assim será feito sob a luz de nossa protetora, Maria de Nazaré. Devo confessar a vocês que, como comerciante que fui, falido, arruinado, traindo a confiança de empresas honestas, de bancos e até das autoridades municipais, envergonho-me por não ter me esforçado para sair honrosamente desse emaranhado de mentiras. Fico tão envergonhado de ter pensado que resolveria tudo através do suicídio, que o vermelho só sairá do meu rosto quando eu for novamente comerciante. Só assim resolverei tudo pessoalmente, de forma digna e honesta. Assim é que se diz, Jerônimo. E Deus há de ter misericórdia. Ah, que ato indecoroso cometi perante a sociedade, meus amigos. Eu não paguei o que devo. Eu fraudei os sagrados direitos da pátria, da terra abençoada em que vivi. Tenho empréstimos vencidos, contas e mais contas a pagar. E até hoje nada resgatei. Felizmente, porém, a lei da sábia providência confere ao espírito falido meios honrosos para libertar-se dessas situações. Jerônimo, num futuro não muito distante, poderá reparar tais compromissos, recuperando a própria consciência, servindo-se de novas experiências e oportunidades, graças à reencarnação. E acreditem, meus filhos, ele está bastante animado para a nova jornada. Fico muito alegre de saber que está decidido a lutar pela vitória, amigo Jerônimo. Eu rogo aos céus que as forças se multipliquem em sua alma, pois, quanto a mim, a única coisa que aumenta é a dor. Sinto-me desencorajado a realizar essas terríveis experiências, mesmo torturado por tantos remorsos. A prece que aprendi a praticar, as súplicas que aprendi a dirigir a Maria,
concederam-me a trégua necessária para reunir os pensamentos e fixá-los no bom raciocínio. Isto, meu caro Mário Sobral, foi a chave para a solução de muitos problemas que eu considerava insolúveis. A infelicidade de meus filhos, a conduta de Zulmira, prostituída e desprezível, e minha incapacidade de vencer honestamente as circunstâncias da miséria, tudo isso me levava à loucura. A prece, porém, como meu bom conselheiro recomendava, corrigiu a anomalia. Pouco a pouco recobrei a lucidez, mas, mesmo assim, a situação de meus filhos ainda me deixava inconsolável. Jerônimo reanimava-se ao vigor das próprias lembranças. O grupo de aprendizes permanecia atento, vibrando com a narrativa. E tamanha era a vivacidade com que recordava os acontecimentos, tantas eram as expressões verdadeiras emitidas por sua memória, que acreditamos rever com ele tudo o que nos narrava. Certo dia, ao entardecer, estava praticamente só, perambulando tristemente pelo parque. Aproximava-se a hora do Ângelus, quando os legionários prestam saudação a Maria de Nazaré, mãe de Jesus. A unção religiosa sutilmente infiltrou-se no meu ser, conduzindo meu pensamento a Maria, a bondosa mãe dos pecadores e aflitos. Sentei-me na relva, disposto a recolher-me também. Com o coração repleto de fé, aguardei o solene momento da oração. E orei dessa vez, como nunca, jamais havia orado. Ó Maria de Nazaré, amorosa Mãe do Redentor, tenha misericórdia dos meus filhos. Interceda junto a Jesus, nosso Senhor, em benefício das crianças que abandonei à crueldade da miséria. Olhe por Margaridinha, minha pobre caçula atirada à lama das sarjetas. Por Albino, jogado ao cárcere porque não teve um pai digno. Como reconhecimento por qualquer benefício que lhes conceda, renunciarei a eles próprios, pois agora reconheço, não mereço a sacrossanta missão da paternidade. Prometo afastar-me deles para sempre, se for necessário. Rogo, porém, a vossa misericórdia, que Margaridinha permaneça sob o seu amparo maternal, longe do cais da ribeira, e Albino, o pobre rapaz, não permita que se desespere até que o suicídio o seduza.
companhia dos amigos, Jerônimo de Araújo Silveira prosseguia com suas recordações. Sob a árvore do extenso jardim, eu chorava, sem perceber a aproximação do bondoso irmão Ambrósio. O que faz aqui sozinho, Jerônimo? Venha, vamos nos reunir aos seus companheiros. Eu estava fazendo uma prece a Maria de Nazaré, pedindo por meus pobres filhinhos. Ah, meu Deus, quanto sofrimento. Pois fazia a coisa certa, meu amigo. Maria de Nazaré jamais decepciona a quem ora pela sua intervenção. Tenha esperança, acredite em Deus e tudo será esclarecido. Será mesmo, irmão Ambrósio? Às vezes parece tão difícil. Por mais que seja, deve perseverar nas preces. Tenha ânimo e coragem, dirigindo suas vibrações, pedindo o auxílio da nossa poderosa guardiã. Porém, deve também orar em conjunto, reunindo seus pensamentos aos dos outros internos. Agindo assim, suas forças, ainda inexperientes, se revigoram e progridem harmonicamente. Confesso que não me sinto à vontade para expor as minhas fraquezas, mas prometo que vou tentar. Pois tente, e verá que essa atitude irá fortalecer o seu espírito. Fique tranquilo, Jerônimo. Falarei do ocorrido ao nosso bondoso irmão Miguel. Recordo que na manhã seguinte, irmão Miguel de Santarém visitou-me discretamente. Bom dia! Venho convidar o amigo para que, unidos, solicitemos os favores que tanto deseja Jerônimo. Mas será que atenderão às súplicas de um miserável como eu, que abandonou a família na desgraça? É justo que o ajudem. Não apenas porque é um discípulo do instituto que dirigem, mas acima de tudo porque são espíritos extremamente caridosos. E assim foi feito. Irmão Miguel de Santarém alçava o pensamento fiel e humildemente transmitia em preces o meu pedido à Celestial Senhora. Deixei assim por várias vezes minha alma arrastar-se pelo rastro luminoso de sua mente virtuosa. Acompanhava, vibrante de confiança, as expressões emanadas em meu benefício. Junto aos mais iluminados conselheiros, em reuniões especiais na hora da prece, os nomes saudosos de meus filhos eram pronunciados diariamente. Como era confortador ouvir que se referiam a eles carinhosamente. E uma suave esperança, uma humilde paciência invadiu meu ser, como um raio de sol, exaltando aleluias nas trevas de minhas angústias. A narrativa de Jerônimo continuava empolgando seus amigos aprendizes. E depois, Jerônimo, o que aconteceu? Suas preces foram atendidas? Passados alguns dias, fui chamado ao gabinete do irmão diretor. Estava inquieto e comovido, pois há muitos anos convivia somente com a tristeza no coração. O diretor, porém, apresentou-me um pergaminho, uma espécie de papiro envolvido em raios de luz, dizendo-me em seguida: Antes de mais nada, dê graças ao Senhor todo misericordioso, caro Jerônimo. Suas mensagens a Maria, Mãe de Jesus, alcançaram êxitos perante as leis divinas. Aqui está a resposta de Nossa Amável Senhora atendendo ao seu pedido. Mas isso é maravilhoso! Louvada seja Maria, Mãe de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhora. Nossos orientadores do templo mandam estas instruções, Jerônimo. Nelas está contida a programação a ser efetuada em torno de seus filhos Albino e Margarida. Com o visto de irmão Teócrito, poderemos iniciar a tarefa hoje mesmo. Fiquei sem palavras, meus amigos. Realmente não esperava aquela notícia. Nada respondi, deixando, porém, que no segredo dos meus pensamentos agradecesse ao Todo-Poderoso. Segurei o pergaminho, girando-o várias vezes entre as mãos, sem coragem de abri-lo. Não tenha medo, Jerônimo. O próprio diretor, porém, com sua bondade peculiar, veio ajudar-me, desdobrando o documento cuidadosamente. Diga logo, Jerônimo, o que estava escrito no pergaminho? Eram 4 páginas destacadas, cintilando com reflexos de estrelas nas mãos de irmão Miguel.
Letras azuladas, como se fossem fios de luz celeste, traduziam as ordens que Maria de Nazaré enviava ao meu socorro. Você prefere que eu as leia, meu filho? Por favor, irmão Miguel. Ainda não acredito que acabo de receber tamanha graça. Margarida e Albino devem com urgência ser encaminhados a um posto de emergência mantido por esse instituto na Terra ou em suas imediações para que se submetam a um tratamento especial. É necessário realizar um ajuste psíquico dos sistemas nervoso e mental, ambos muito prejudicados. Devem ser aconselhados, advertidos, esclarecidos, porém carecem, acima de tudo, da iluminação interior. Que em torno de Margarida e Albino se estabeleça caridosa corrente de amor, simpatia e proteção, porque o astral superior se encarregará de criar as oportunidades necessárias. Mas isso é excelente, meu caro. Seus pobres filhos protegidos diretamente pelo olhar materno de Maria. Devo confessar aos bondosos amigos, no entanto, que bem pouco até agora entendo dessas coisas. Narro-as como aquele que sabe de um fato por tê-lo presenciado, mas não tenho aptidões para análises mais profundas. E quanto às suas 2 outras filhas, o que acontecerá com elas? Quanto a Marieta e a Arinda, recomendaram-me que ficasse tranquilo. São honestas e trabalhadoras em harmonia com as situações que lhes cabem. Devemos nos concentrar, porém, no socorro ao infeliz marido de Marieta. É verdade, irmão Miguel. Esqueci-me dele nas minhas súplicas. Acalme-se. Ele não foi esquecido pela amável mãe do Senhor Jesus. Infelizmente, o rapaz está envolvido em vibrações inferiores, o que o faz maltratar a família. Preciso fazer alguma coisa. Não posso deixar que minha filha sofra, nem os meus netos. Seu genro está sob severa vigilância, Jerônimo. Temos certeza de que ele será receptivo às boas influências. Seus obsessores deverão ser aprisionados em breve e encaminhados às respectivas comunidades astrais. Oremos por ele, pois novas oportunidades e benefícios lhe serão proporcionados. Momentos depois, no gabinete do irmão Miguel, vemos que o serviço no isolamento é bem árduo, requerendo esforços máximos de todos nós. Boa vontade sempre crescente. Já iniciaram o trabalho regenerador, irmão Miguel? Que honra tenho em receber sua visita, Dr. Roberto. Sim, meu caro. E com muito bons êxitos, visto que tivemos a Mãe das Mães como patrocinadora. Assim, podemos prever excelente desfecho para estes casos de redenção. Posso obter maiores esclarecimentos sobre essa nobre tarefa, irmão Santarém? Com muito prazer, meu jovem amigo. Antes de tudo, é bom saber que contamos com o apoio de amigos generosos e sinceros. Assumi a direção desse projeto, certo de que receberíamos auxílio de nossa majestosa guardiã e a assistência dos nossos superiores no templo. Irmão Teócrito estava bastante otimista com os resultados. Sim, tinha certeza de que tudo seria aprovado logo que encaminhei a Teócrito e à direção-geral o pedido de voluntários para essa árdua tarefa. Lembrem-se de que para este tipo de trabalho não existe obrigatoriedade. Os obreiros para serviços externos devem oferecer espontaneamente a sua colaboração. E muitos ajudantes acabaram se apresentando, graças a Deus. Pena que não pude cooperar, irmão Miguel. Infelizmente, Camilo ainda não está em condições. Mas mesmo que estivesse, precisa compreender. Deveria ajudá-lo não apenas por tratar-se de um amigo. O bom voluntário auxilia aos mais necessitados, independentemente de laços familiares ou de amizade. Certamente, meu bom irmão Miguel. O pedido foi rapidamente atendido e logo fui chamado a uma reunião com os espíritos superiores. Todos se mostraram interessados, confiantes nesta sincera prática do bem. Antes de definirmos o programa, concluímos que seria melhor visitarmos os filhos de Jerônimo na Terra
estudando o assunto e comparando-o com nossas possibilidades. Na noite do terceiro dia, após a homenagem que prestávamos diariamente à nossa guardiã na hora do Ângelus, partimos todos em direção à terra. O carismático irmão Miguel atraía a atenção dos aprendizes, que pareciam viajar com ele através da imaginação. A luz doce da lua cheia clareava suavemente os caminhos do astral inferior por onde vagarosamente transitávamos. Meu caro irmão Santarém, uma dúvida. Por que desta vez utilizaram a levitação lenta como meio de transporte? As zonas pesadas por onde gravitaríamos não permitiriam altas velocidades. Para isso, Sr. Camilo, teriam que fazer um grande esforço, o que não conviria. Afinal, precisavam poupar energia para os serviços. Ah, meus caros amigos, com extrema emoção, finalmente avistamos os contornos da velha cidade do Porto. Em seguida, o conde Ramiro de Guzmán, que, como sabem, chefia as expedições no exterior, levou-nos a um giro pela cidade que tanto amamos. Posso até ver as imagens, sentir os aromas, ouvir o barulho das águas. Ah, quanta saudade. Desculpe-me, irmão Miguel, prossiga. Procurávamos Margarida Silveira pelas imediações do cais da Ribeira. E o douro inesquecível Camilo agitava-se docemente como poesia aos nossos ouvidos. Nós, portugueses, para quem os encantos da terra natal ainda não se extinguiram, apesar da longa permanência na pátria espiritual. E Jerônimo certamente fez parte da expedição? Oh, não seria prudente que ele nos acompanhasse. Cumpria-nos evitar o desgosto que teria ao se defrontar com realidades duríssimas. E Jerônimo, a bem da verdade, seria um problema para nós em vez de nos auxiliar. Mas afinal encontraram a pobre filha do Jerônimo? Irmão Miguel não se permitiu descrever em detalhes a cena triste que presenciara. No entanto, pediu aos aprendizes que imaginassem um daqueles antros de vícios e libertinagens, como tantos que, infelizmente, existem na Terra. O local era classificado policialmente como de 5ª categoria. Como se pudessem existir vícios menos degradantes que os outros. O bondoso sacerdote nos dizia, ainda chocado, que o ambiente era de extrema repugnância, Ivone. Imagine o que seria o despudor, o deboche, a vulgaridade dos instintos mais inferiores, a perversão dos costumes, e terá uma pálida ideia do inferno em que Margarida Silveira se encontrava. E de onde os missionários deveriam retirá-la, pois assim ordenava o astral superior. Vamos então fechar os olhos, voltar no tempo e testemunhar os fatos vividos pelo irmão Miguel e os fiéis legionários de Maria, Mãe de Jesus. Espíritos elevados, mas que estavam estarrecidos, preocupados diante daquelas cenas lamentáveis na terra. Como faremos para resgatar a filha de Jerônimo desse prostíbulo? Não podemos nos enfraquecer, dominados pela angústia de tanta repugnância. Vamos concentrar nossas mentes em comunhão com os diretores do templo e com a luz divina. Pobre jovem. Devemos agir e o mais depressa possível. Veja só como a maltratam. Venha cá, mocinha. Onde é que você pensa de viver? Já tá querendo me trocar por outro? Primeiro, terá que beber essa taça de vinho em minha companhia. Tirem as mãos de mim! Deixe-me em paz, pelo amor de Deus! Não seja rebelde, minha flor. Vem cá, vem. Não. Escuta. Se você sentar no meu colo, ganha mais uma taça. Não. Por minha conta. Não confie nesse mentiroso. Vamos sair daqui para um lugar mais reservado. Você ganha 2 taças de vinho e um vestido novo. Pois este já nem existe mais. Não! Socorro!
Chega de choro, meretriz. Se chorar, apanha! Era tudo ao mesmo tempo degradante e comovente. A infeliz Margaridinha, seminua, com os trajes rasgados, empapados em vinho, cabelos desgrenhados, olhos alucinados pelo álcool, a boca espumando, desfigurada por trejeitos humilhantes. Via-se também forçada a dançar ao som de músicas irritantes, cantando as canções da época para divertir os homens. Homens ou carrascos. Ora, mas está muito desafinado. Mal consegue ficar de pé, né? Passa a noite bebendo às nossas custas e ainda por cima não quer trabalhar. Levanta sua amiga. E agora, ó, dança pra mim. Dança pra mim. Ramiro, nossas instruções recomendam que essa pobre menina seja retirada com urgência deste ambiente. Como se chama aquele aprendiz da vigilância? Osório, um ótimo assistente, apto a realizar experiências regeneradoras. Porém, meu caro, não estou certo de que seja a escolha mais adequada. Osório, venha cá, meu filho. Sim. Já percebeu o estado deplorável dessa jovem? Será necessário levá-la rapidamente daqui. O astral superior recomenda assistência imediata em torno dela. Pois não, irmão Miguel. O que devo fazer? Adormeça-a, meu amigo, com uma descarga magnética forte. Utilize os fluidos dos demais irmãos aqui presentes e dê a ela a aparência de doente grave. Afaste com rapidez estes infelizes que a maltratam. Sim, senhor. Farei o que for possível, irmão Miguel. Com licença. Diga-me, Ramiro, o que o aflige? Osório é um bom rapaz. Sabe operar com certo desembaraço, mesmo possuindo conhecimentos limitados e pouca riqueza moral. Me preocupo porque há pouco tempo era chefe de falanges obsessoras. Vivia nos sertões brasileiros, onde praticava ritos e magias obscuros. Convertido, no entanto, à aprendizagem da luz e da verdade, faz-se agora submisso. Mas não está agora subordinado aos conselhos de entidades esclarecidas, capazes de guiá-lo à regeneração completa? Sim, ainda está sob nossos cuidados. Vem sendo ajudado a instruir-se, a elevar-se moralmente e está tendo oportunidades de serviços reabilitadores. Então meu voto de confiança está dado. Não podemos perder mais nenhum segundo. Osório aproximou-se da moça, envolvendo os seus joelhos com as mãos, como se os estivesse laçando. A pobre menina cambaleou, amparando-se a uma mesa próxima. Quase sem interrupção, o mesmo passe repetiu-se em torno do tronco e, em seguida, contornando sua cabeça. Segundo o irmão Miguel, Margaridinha caiu estatelada no chão, vítima de convulsões impressionantes. Isso tá doendo. Ajudem-me. Eu acho que eu vou morrer. Acho que eu vou morrer. Ramiro, prepare os auxiliares. Ela precisa receber nossos bálsamos agora. Osório, então, aproximou-se de um dos encarnados frequentadores do bordel, que estava estarrecido diante do incidente, e lhe murmurou ao ouvido: Veja o que você fez a este infeliz criminoso. Você a matou, assassino. Céus,
A coitadinha vai morrer por nossa culpa. Vamos fugir. Vamos sair daqui antes que a polícia apareça. Margarida realmente debatia-se, agonizante, parecendo estar à beira da morte. Irmão Miguel e seus auxiliares a rodearam a fim de beneficiá-la com os bálsamos espirituais. Convém esclarecermos, Camilo, que nem o irmão Miguel de Santarém, nem seus assistentes eram sequer pressentidos, seja por ela ou pelos demais presentes do plano material. Mas voltemos ao diálogo entre Ramiro e Miguel. O estado da moça me preocupa. Talvez Osório tenha exagerado. A descarga magnética foi muito forte, todavia necessária para seu estado lamentável. Osório fez um bom trabalho e continua a fazê-lo, aplicando bálsamos sedativos na jovem. Veja, ela perdeu os sentidos completamente. Tenha calma, Ramiro. Observe bem. Aos poucos, Margaridinha está se acalmando. Sua respiração começa a normalizar-se, embora esteja fora de si. Osório está falando alguma coisa no ouvido do taverneiro. Socorro! Socorro! Chame um médico aí! Ponham a moça aqui nessa cadeira. Nós temos que tirá-la daqui. Venham me ajudar, seu bando de inúteis! Querem que a polícia acabe com o meu negócio? O que faremos agora, irmão Miguel? Permitimos a chegada dos policiais? Não, meu amigo. Quero vê-la agora num hospital, não num cárcere. Afastemos a possibilidade da presença policial. Perfeitamente. Já providenciei um médico de confiança do plano material. Alguns minutos depois, chegava o doutor, diagnosticando a gravidade do caso, em virtude de grande intoxicação pelo álcool. Providências humanitárias foram tomadas, pois os missionários envolveram o médico numa corrente de sugestões caridosas. Deixemos agora que o irmão Miguel conclua a narrativa com as próprias palavras, observado atentamente pelo Dr. Roberto, Camilo, Jerônimo e pelos demais aprendizes. E assim foi que, tal como desejávamos e era mesmo necessário após as angústias daquela noite decisiva, Margarida, filha do nosso pupilo aqui presente, dava entrada num modesto hospital. Modesto, porém caridoso o bastante para resguardá-la, preparando-a para os dias futuros. Se nosso bom Jerônimo não deveria participar da expedição, a fim de que fosse poupado de tantos desgostos, como está informado dos acontecimentos? Tem razão, meu filho. Ele deveria ser informado de tudo em ocasião oportuna, mesmo não participando dos acontecimentos na Terra. Não poderia ignorar nada, pois tornou-se responsável pela desgraça da família e precisava meditar sobre o ocorrido a fim de reparar suas falhas. Não se sente arrependido, chocado, até mesmo envergonhado com essas narrativas, meu amigo? Ainda mais porque são agora reveladas a estranhos. Realmente sinto-me amargurado. E nem poderia ser diferente. Aliás, a amargura e o pesar têm sido meus companheiros de todos os momentos. Mas o sofrimento e as instruções que venho recebendo aqui tornaram-me lúcido o suficiente para raciocinar melhor. Convém refletir, meu caro Sr. Botelho, que se o irmão Miguel descreve para todos vocês os acontecimentos que dizem respeito a mim, é porque vieram aqui para serem instruídos. Além disso, é claro, são também amigos sinceros, irmãos fraternos, caridosos, não somente comigo, mas também com meus entes queridos. Não é de hoje a nossa afeição. Lembro-me bem de que estamos unidos por uma comovente amizade desde os tristes incidentes no Vale Sinistro. E depois, o que ocorreu com a pobre Margaridinha? Por favor, continue elucidando meus companheiros com a sequência do meu drama pessoal. Como o senhor mesmo diz, devo analisá-lo para também ajudar a instruir outros aprendizes. Sim, Jerônimo. Estou certo de que fará muito bem às suas almas. Aliás, a vida de cada um de nós conterá ensinamentos sublimes, desde que nos esforcemos em compreendê-las à luz das leis divinas. Pois então prossiga, nobre irmão. Estamos todos ansiosos. No instante em que Margarida Silveira caía desacordada no chão da taverna,
tratamos de remover o seu espírito parcialmente desligado do corpo carnal para nosso posto de emergência espiritual nas proximidades da Terra. Os serviços são variados e constantes, assim como no interior da colônia Maria de Nazaré. Vários enfermos encarnados são curados ali pela medicina do plano espiritual. Muitas criaturas desvirtuadas do caminho do dever recebem novas forças para a devida regeneração. Também ali, corações aflitos têm sido confortados, norteados para Deus e salvos do crime do suicídio. Muito bem exposto, Dr. Roberto. Conduzida em espírito para o abrigo hospitaleiro, Margarida foi submetida a um exame rigoroso, dadas as precárias condições em que se encontrava sua organização fluídica. Enquanto isso, seu corpo carnal também era tratado pelo médico no plano terreno. Neste momento, pediu auxílio do experiente Dr. Carlos de Canalejas, que se apresentou prontamente. Convém que, para o próprio benefício da jovem, ela permaneça em coma por vários dias, irmão. Mas, doutor, serão mesmo necessários tantos dias? Tantos quantos necessários à assistência moral que sua alma necessite. Mas prometo que nossa equipe de cirurgiões fará isso o mais breve possível. Assim, todo o interesse e os cuidados mais dedicados serão prestados ao corpo físico material da jovem Margarida, ao qual transmitiremos as vitalidades necessárias à sua saúde. As primeiras informações dizem que Margarida não está doente de verdade, somente intoxicada pelo excesso alcoólico. Sim, ela apresenta os órgãos normais, com exceção do sistema nervoso, prejudicado pela amarga situação em que vive. Seus sofrimentos graves são morais, irmão Miguel. Apenas morais. É lógico. Agora compreendo por que os dedicados doutores do Hospital do Porto a deixaram em observação. Os médicos terrestres ficaram confusos com o estado misterioso da jovem. Nosso instrutor espiritual deteve-se por alguns instantes. Sua expressão demonstrava dúvida, como se consultasse nosso real interesse pela sequência da narrativa. Por favor, não pare, irmão Miguel. Estamos muito preocupados com o estado dessa pobre menina, sem contar os ensinamentos iluminados que ora recebemos por meio de suas palavras. Pois muito bem. Fiquem sabendo, meus amigos, que Margaridinha não era má, assim como também não se entregava de propósito ao vício. Tinha nojo dele até, desejando libertar-se. No seu caso doloroso, o que havia era reparação. Sequência trágica e imprescindível de más ações praticadas por ela mesma em antecedentes encarnações. Sim, como todos nós, ela também errou. E seus erros do passado clamavam por justiça e provações através dos séculos. Mas, Padre Miguel, o que teria feito de tão grave uma jovem singela e humilde como Margarida em outra vida para merecer tamanho castigo no presente? O estudo da lei da reencarnação é profundo e árduo, queridos ouvintes. Ao mesmo tempo, é também singelo e de fácil compreensão, uma vez que esclarece muitos problemas da humanidade. Sim, a profundidade das leis divinas pode mesmo apavorar espíritos ainda não preparados para sua compreensão. Mas a justiça que sobressai dessas leis é tão sábia e misericordiosa que, se examinarmos bem,
o pavor se transformará em respeitosa admiração. Por isso mesmo, no gabinete de irmão Miguel, todos estavam curiosos. Os aprendizes queriam saber o que a filha de Jerônimo havia cometido na encarnação anterior. E Camilo voltou a insistir. Poderia dar-nos uma pequena amostra do que o espírito da jovem praticou em vidas passadas, irmão Miguel? Por mais incrível que possa parecer, em vidas antecedentes, em mais de uma existência terrena, o espírito que agora conhecem pelo nome de Margarida Silveira andou reencarnando em corpos masculinos. Como? Não compreendo, irmão Miguel. Minha menina, tão delicada, tão feminina. Existindo como homem, abusou da liberdade e dos privilégios que a sociedade terrena concede aos indivíduos de sexo masculino. Creio que começo a compreender, meus amigos. Como homem, levou a desonra a lares respeitáveis. Humilhou donzelas confiantes. Espalhou o fel da prostituição em torno de seus passos. Desgraçou destinos que pareciam felizes. Enfim, foi destruidor de muitas esperanças. Mas veio um dia em que a suprema lei, que não quer a destruição do pecador, mas que ele vive e se arrependa, impediu-o de continuar a agir contra os deveres sagrados. Depois... Pelo que aprendi, a lei da ação e reação foi aplicada novamente. Sim, Camilo. E como sempre, com extrema justiça e misericórdia. A lei suprema cassou-lhe a liberdade. Impôs-lhe novas oportunidades para se redimir, induzindo-o a renascer em um corpo feminino. Compreendo. A fim de provar do mesmo fel que destilou e impôs a tantas vítimas. Exatamente, Jerônimo. Reencarnou como mulher a fim de aprender, na desgraça de ser traída na sua castidade, desacreditada, desprezada, abandonada, a lição de que não se infringe um só mandamento divino em vão. Surpreendidos pela narrativa, um mal-estar angustiante trouxe emoções pavorosas à mente dos aprendizes. Ficaram estremecidos, como se sentissem suores gelados saindo de seus poros. Naquele momento, falaram a si mesmos. Meu Deus! Também fui homem encarnado. Também agi muitas vezes movido pelos mesmos baixos instintos. Quantas vezes iludi jovens ingênuas somente para alcançar prazeres momentâneos? Ah, Senhor Deus, será isso tão grave a ponto de aumentar ainda mais o meu demérito? Contudo, Ivone, fiel ao defeito de criar polêmica, que teimava em acompanhar-me além da morte, não pude conter-me e perguntei ao instrutor. Se foi assim, como Jerônimo pôde ser o responsável pelas desgraças da filha? Ah, meu amigo, bastaria uma pequena dose de raciocínio para compreender que, mesmo assim, a consciência de Jerônimo não deixará de acusá-lo. Mas o que tem ele a ver com as provações da jovem? Ensinou Jesus. O escândalo há de vir, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Margarida Silveira tinha reparações a realizar, é certo. Mas, infelizmente, o suicídio de seu pai, desamparando-a, foi o que a levou a se envolver nos tristes acontecimentos. A dívida tenebrosa de Margaridinha com suas vidas passadas deveria ser resgatada através do tempo. Poderia, quem sabe, nem ser obrigatória para a existência atual, permanecendo pendente de ocasião oportuna. O livre-arbítrio de Jerônimo, no entanto, levando-o a cometer suicídio, precipitou consequências que bem poderiam deixar de pesar sobre seus ombros. O jovem doutor Roberto está com toda a razão. O que me diz, caro amigo, de um homem que se torne causa da morte trágica de um ser amado, mesmo que não tivesse tal intenção? Por acaso não sofreria? Não viveria corroído de remorsos o resto dos seus dias,
amargurado para sempre? Margaridinha deveria resgatar os erros do passado, é certo. Mas não seria necessário que sua desgraça fosse ampliada por um ato irresponsável do próprio pai. Porém, uma vez que a jovem não era adepta do vício, ansiando por libertar-se dele, tornou-se fácil para nós ajudá-la a reerguer-se, convencê-la à regeneração. Durante os 6 dias em que os missionários hospedaram a moça no posto emergencial, irmão Miguel conversou longamente com ela em espírito. O honroso educador foi indicado como conselheiro e líder dos guias que trabalhavam em sua recuperação. Ali hospedada, era encaminhada a uma espécie de parlatório, em que ondas magnéticas retinham as palavras do instrutor em sua consciência. As mensagens de irmão Miguel agiam firmemente sobre a memória de Margarida, levando-a a reunir no subconsciente as recomendações que lhe fazia. E isso era extremamente importante, Ivone. Afinal, o objetivo era que ela, ao despertar, recordasse o que conviesse ao tratamento espiritual. Vamos acompanhar agora um dos comoventes encontros entre a filha de Jerônimo, ainda fisicamente desacordada, e seu caridoso conselheiro espiritual. Repouse, minha filha. Está agora sob a proteção de Maria de Nazaré, a quem deve e precisa orar sempre. Louvada seja a Mãe de Jesus. A oração é e sempre será a força redentora capaz de arrancar seu espírito das trevas, guiando-o para a reabilitação. Infelizmente, temos pouco tempo, mas prometo fazer o possível para que absorva a luz da educação moral religiosa. Fico muito grata, irmão. Nunca tive a oportunidade de receber ensinamentos tão proveitosos. Conhecerá os deveres estabelecidos pelo Criador Supremo nas leis que devem reger o universo. Jamais se esqueça, minha jovem, de que encontrará a fortaleza de ânimo no amor de Jesus Cristo. É nele que estão os bálsamos que irão suavizar sua infelicidade. Tenho fé. Acredito plenamente que este pesadelo há de acabar. Esperança, ânimo, coragem, Margarida Silveira. Uma segunda etapa será necessária ao seu destino, por isso precisa perseverar. Tenha confiança no Mestre dos Mestres, o amigo celeste que estende a mão aos pecadores, amparando-os na renovação de si mesmos. Que Deus tenha piedade de mim. Se foi desgraçada enquanto mulher, não deve desistir agora. Sua alma possui valores divinos e deles virá a força de vontade para ações nobres e heróicas. A comovente situação da filha de Jerônimo chamava a atenção de todos. Camilo queria saber mais, descobrir os mistérios que envolviam esse trabalho tão solidário. Se me é permitido saber, irmão Miguel, houve alguma intervenção da diretoria-geral nesse caso? Sim, meu filho. Frequentemente eu recebi observações do templo por via telepática. E o que diziam os grandes mestres? Recomendavam que a afastássemos do porto, até mesmo de Portugal. Mas seria mesmo necessário retirá-la da terra natal, onde poderia talvez reunir-se com os irmãos? Continuar ali iria prejudicar a sua recuperação. Era necessário, segundo nossos mentores, até mesmo que ela se esquecesse de que um dia viveu no Cais da Ribeira. Que criasse com o esforço heróico da boa vontade um abismo entre si própria e o passado nefasto, a fim de iniciar nova fase de vida. Lembro-me de haver dito a ela como se fosse hoje. É muito importante, minha filha, que confie em si mesma, julgando-se boa e forte para vencer as batalhas. Porque o céu enviará oportunidades à sua renovação. Dedicarei o resto dos meus dias a vencer este desafio, irmão Miguel. E foi assim que falei a ela,
sobre a hospitalidade brasileira. Brasil, terra acolhedora que estende a mão aos desamparados. Ah, sem dúvida, irmão Santarém. Fiz ali grandes amizades durante minha viagem de instrução. Sim, Camilo. Tanto os seus portos quanto o coração de seus filhos seriam generosos o bastante para acolhê-la sem preconceito. Aconselhei-a então que preferisse o exílio em solo brasileiro, pois tal exílio iria se transformar mais tarde em morada confortadora. O espírito é cidadão universal, meus amigos. Sua verdadeira pátria é o infinito, o que o levará a entender que, onde quer que se encontre, estará sempre em sua pátria, a qual deverá amar e servir. Exatamente, Dr. Roberto. E depois ainda disse à pobre filha de Jerônimo: esqueça, Margarida. Esqueça o passado. E com a alma e o coração voltados para o Todo-Poderoso, espere a ação do tempo, as dádivas do futuro. Confesso que ainda estou muito insegura, até mesmo apavorada com o que o futuro me reserva. Acredite, minha filha, a bondade celeste não a deixará órfã na estrada da regeneração. Permanecemos em silêncio, absorvendo os valorosos ensinamentos contidos naquela triste história. Alguns instantes depois, o honroso educador prosseguia. Dias depois, recebi a visita do Dr. Carlos, que me aconselhou. Convém despertar a jovem, fazer seu espírito voltar ao corpo carnal, a fim de continuar as tarefas da existência. Como realmente não estava doente, o despertar ocorreu de forma natural sob nossa assistência cuidadosa. Era como se ela retornasse de um sono prolongado e tranquilo. Margarida, porém, mostrava-se angustiada por haver voltado à vida material. Não se recordava de nada do que havia se passado com seu espírito durante os 6 dias de sono magnético. Médicos e enfermeiros terrestres confessaram-se admirados com suas palavras. Sinto no coração uma vaga sensação de ternura, uma misteriosa e doce saudade que não consigo definir. Após dias de ansiosa espera, encontramos Margarida junto às companheiras de enfermaria às vésperas de receber alta. Por que chora, minha jovem? Deveria estar feliz. Afinal, segundo os médicos, você nasceu outra vez. Preciso muito viajar a Lisboa à procura de minha irmã. Mas com que recursos, meu Deus? Você é uma moça prendada. Certamente conseguirá emprego como criada em alguma residência. Será mesmo? Eu não creio, pois, como já disse às senhoras, meu passado está marcado por uma infeliz reputação. Que esposa de família honesta daria emprego a uma ex-peixeira do cais, envolvida nos piores antros do pecado? Margarida tem razão. Eu mesma já vivi esse preconceito na juventude. Vaguei anos a viver de esmolas até conseguir uma mão caridosa que me tratasse com dignidade. Pena que a doença tomou conta de mim. Não desanimemos. Já que a nós, velhas e enfermas, cabe somente esperar o dia do encontro com o Criador, ao menos tentemos fazer algo por esta jovem, ainda com tanta vida pela frente. De fato, em torno dos desgraçados, existem sempre anjos guardiães, prontos a intervir na ocasião oportuna, remediando situações consideradas insolúveis. No caso de Margarida, a intervenção celeste fez-se representar por suas sofridas e bondosas colegas de hospital. Meu marido não é rico, mas tem algumas posses. Certamente poderá contribuir com certa quantia.
Uma passagem para Lisboa não é assim tão dispendiosa. Pedirei a meu filho que colabore com uma parte. Estou desde já comprometida a completar o valor. Minha jovem amiga, eu tenho algumas economias, mas para que me serviriam nesse momento? Se não para comprar mais flores para o meu funeral. Irmão Miguel prosseguia narrando, transportando-nos à própria realidade vivida pela filha de Jerônimo. Com a inestimável ajuda das senhoras da enfermaria, no fim de poucos dias, Margarida recebeu o necessário para a viagem a Lisboa. E logo conseguiu reencontrar a sua saudosa irmã Arinda, que trabalhava como serviçal num hotel de boa reputação. Margaridinha, irmã querida, pensei que nunca mais fosse te ver. Perdoe-me, Arinda. Eu não queria seguir o rumo que segui. Você sabe, mamãe me obrigava, me batia. Eu não tive saída. Minha irmã, quem sou eu para te acusar? Depois da morte de papai, nossa vida virou um emaranhado de ignorância e desgraças. Por isso estou aqui. O que mais desejo é esquecer o passado, começar vida nova, bem longe do cais da Ribeira. Pois está com sorte, maninha. Há uma vaga de faxineira no hotel. O salário é pequeno, mas é um emprego digno, que certamente irá prepará-la para trabalhar nos ambientes familiares. Acontece, porém, meus amigos, que a caçula de Jerônimo irá para o Brasil mais depressa do que se imagina. Como assim, irmão Santarém? É que neste hotel hospeda-se atualmente uma família portuguesa residente em São Paulo, importante cidade brasileira. A família está de visita à terra natal, excursionando por Lisboa. Sim, mas o que tem a ver com Margaridinha? Margarida, guiada pela irmã, serve a essa família com extrema atenção e bondade. Há simpatia de ambas as partes. E eis que a menina acaba de ser convidada a mudar-se para o Brasil para trabalhar como criada. O que acha, Arinda? Mal os conheço, mas sinto que são almas generosas. É uma família tradicional e muito respeitosa, minha irmã. Tenho certeza de que será uma mudança benéfica para você. Pois então está decidido. Partirei para o Brasil. Graças a Deus. E dentro de alguns dias, esta triste página de sua existência será encerrada. Irá recomeçar novas experiências com novas oportunidades de progresso e realizações. Os aprendizes entreolharam-se ansiosos, como num único desabafo, detendo-se a fitar Jerônimo com muita compaixão. O comerciante de vinhos, porém, permanecia cabisbaixo, concentrado em pensamentos profundos. De repente, em meio ao silêncio absoluto, uma voz interrogou sinceramente interessada. E Albino, irmão Miguel? Certamente o céu concedeu-lhe também alguma dádiva. Sim, Ivone, era ele mesmo, Belarmino, cuja alma bondosa, convertida, já apresentava as mais sólidas características da fraternidade. Albino? Albino vai muito bem, muitas vezes melhor do que a irmã. Mas como? Preso ao pesadelo do cárcere? O isolamento na prisão foi-lhe propício à meditação, fazendo-o refletir com maturidade e levando-o a buscar Deus, nosso Pai Celestial. Assim como foi feito a Margarida, doutrinamos o filho de Jerônimo em nosso campo de repouso. O rapaz aceitou facilmente nossos conselhos, professor Belarmino, compreendendo que a punição era justa, pois realmente havia errado perante a sociedade. Albino dedicou-se a leituras e estudos educativos, guiado de perto por um médium de nossa confiança, chamado Fernando. Mas como o presidiário teve acesso ao tratamento de um médium? Fernando trabalha na própria inspetoria de polícia e é um adepto da terceira revelação. Dentre os inúmeros atos generosos que vem evidenciando como espírita cristão, destacamos seu interesse pelos encarcerados, os quais procura ajudar e servir. Leva aos condenados um raio de bondade em cada visita que lhes faz.
acalma a revolta desses homens com a suavidade fraterna da sua palavra inspirada em Deus, oferecendo-lhes mensagens regeneradoras. Irmão Miguel expunha a todos como Albino sentia-se atraído pelos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Era como se descobrisse um mundo novo, uma nova era que surgiria em sua vida de rapaz desamparado. Vamos então acompanhar um dos inesquecíveis diálogos entre o filho de Jerônimo e o caridoso médium. Na cela úmida e escura, os olhos grandes e sonhadores de Fernando iluminavam os pensamentos de Albino. Estou muito comovido com a sua história, meu amigo. Percebo cada vez mais que é vítima, não criminoso. Mesmo assim, Fernando, nada justifica os meus erros, dos quais estou profundamente arrependido. Inspire-se em Deus, Albino. A espiritualidade será seu escudo protetor na caminhada redentora. Basta orar com boa vontade, acreditar que não está sozinho. E a justiça divina há de ser feita, meu amigo. É o que mais faço na solidão do cárcere. Elevar os pensamentos a Deus, na esperança de um futuro feliz. Fique tranquilo. Farei o possível para abrandar seu sofrimento. Até breve, Albino. E Fernando cumpriu o prometido, meus caros. Possuindo relações de amizade com a alta nobreza, obteve as atenções de Sua Majestade a Rainha Dona Amélia para o filho do nosso suicida. Fez a nobre senhora compreender a situação de Albino, um órfão desamparado, a quem inexperiência e seduções maléficas haviam infelicitado, mas que ainda poderia ser ajudado, tornar-se útil à sociedade com um pouco de proteção e ajuda fraterna. E então o jovem foi libertado. Aqui em nosso instituto, sabe-se que essa ilustre dama da sociedade terrena é muito generosa e compadecida. Por sua vez, para o progresso espiritual de Albino, segundo as instruções que recebemos de esferas superiores, não seria necessário que permanecesse ainda por 3 anos na prisão. No momento, unimos forças ao nosso bondoso médium, a fim de conseguirmos a remoção do prisioneiro para a África, onde ficará em liberdade. Perdão, respeitável Santarém. Eu preferiria que Albino fosse encaminhado para o estrangeiro, para o Brasil, por exemplo, a segunda pátria dos portugueses, onde gostamos tanto de viver e também de morrer quando deixamos Portugal. Pobre Albino, a África, inabitável e cruel. Não, meu amigo Mário Sobral. Albino ainda precisa ser mantido em custódia, terrena ou espiritual, por parte dos que zelam por seu futuro. No Brasil encontraria muitas facilidades que poderiam afastá-lo do caminho de correções e graças. Teria liberdade excessiva, pois a grande hospitalidade brasileira não é o que lhe convém no momento. Certamente o arrastaria a desvios prejudiciais, pois ainda se encontra muito fraco para vencer tamanhas tentações. A severidade africana será mais propícia aos interesses espirituais dele. Acreditem, meus filhos, há mais caridade encaminhando-o para ali do que para lugares onde ele teria dificuldade para progredir. Mas em que região da África ele permanecerá? Estamos na expectativa de que Albino vá para Lourenço Marques, em Moçambique, colônia portuguesa. Jerônimo, suas preces foram atendidas. Louvada seja Maria de Nazaré, cuja intervenção foi indispensável. Venha cá, dê-me um abraço. Obrigado. Muito obrigado, meus amigos. E agora, meu caro, resolvidos os problemas com os filhos queridos, não se sentirá por acaso mais sereno a fim de cuidar do próprio futuro? Sim, sim. Não ficará feliz sabendo que o herdeiro do seu nome está prestes a poder servir honradamente a sociedade? Claro, claro. Não irá sorrir resignado, sabendo que sua Margaridinha foi recebida no seio de uma família respeitável, sob a luz da Virgem Maria? Sim, claro. Sim, Jerônimo. Deverá estar muito alegre. Nossos parabéns, meu amigo. É verdade, Camilo. Os benefícios que recebi foram tão vastos que jamais poderei agradecer à altura. A não ser que,
por misericórdia ainda maior, venha me transformar em protetor de órfãos e abandonados, evitando que se arrastem para os abismos, como aconteceu com meus filhos. Tenha fé, meu irmão. Planos movidos pela boa vontade são mais fáceis de serem realizados. Pois eu vivo a esperança de que este milagre se concretize. Aprendi com os mestres dessa casa que o espírito vive sobre a terra vidas sucessivas, nascendo e renascendo em formas humanas, quantas vezes sejam necessárias ao seu desenvolvimento. Espero, portanto, ser um benfeitor na terra um dia, com outra forma humana que me seja concedida. Se possuímos alma imortal, demonstrarei meu reconhecimento às graças divinas, criando, reencarnado no plano terrestre, orfanatos, internatos caridosos e acolhedores, lares cristãos, onde pequeninos órfãos estejam livres das desgraças que causei aos meus próprios filhos indefesos. Esperança, Jerônimo. Estaremos sempre orando por você. Sim, estou reconfortado, agradecido e esperançoso. Mas feliz ainda não, pois uma avalanche de dívidas a resgatar ainda tortura minha consciência. Eu não acuso minha esposa Zulmira, porque também me sinto culpado por sua queda. A pobreza, as privações e a fome torturadora foram carrascos que a perseguiram e a derrubaram, encontrando-a sem força moral para resistir a tantas provações. A infeliz, educada com brutalidade no humilde lar paterno, foi habituada por mim, que a amava tanto, ao conforto excessivo, à ociosidade que o dinheiro descontrolado produz. Se eu, o pai de família, a quem cabia o dever sagrado de velar pelo futuro familiar, educando, defendendo, honrando meus filhos, fraquejei desastrosamente. Se eu, o chefe natural, que perante os homens casados e perante Deus Pai, comprometi-me a conduzir meu rebanho à felicidade, abandonei-o às crueldades mundanas, escondendo-me sob o túmulo cavado pela covardia de um suicídio. De quem mais seria esse dever, meus amigos? O que Jerônimo diz faz sentido. O que poderia fazer a pobre Zulmira para que vencesse a desgraça, defendendo e honrando 4 filhos pequenos? Seria preciso, Mário, que ela já vivesse sob a luz de princípios elevados, sob a orientação cristã, como tantas vezes dissemos ao amigo Jerônimo, inconformado com a conduta da esposa. Zulmira, assim como eu, ignorava até mesmo se na realidade era filho de Deus. Agora, meus companheiros, mais do que nunca, a oração é meu conforto, assim como os estudos para que eu receba um novo corpo terreno. Rendo graças a Deus por tudo isso, Camilo, pois já é muito para quem absolutamente nada fez para merecer tanta misericórdia. E agora, irmão Miguel? Podemos saber o que está planejado para o nosso caro Jerônimo? Atraído pelos ensinamentos iluminados, Camilo desejava saber mais sobre o caso de Jerônimo Silveira. Se me é permitido saber, irmão Miguel, quais serão as novas tarefas destinadas ao nosso amigo? Trata-se de raciocínio simples, Camilo, ao alcance de todo aprendiz aplicado. Quando na sociedade terrena praticamos crimes irremediáveis, ao voltarmos à pátria espiritual, devemos nos preparar para o retorno ao teatro das novas existências. Objetivo? Repetir o passado, mas operando de modo contrário àquele em que fracassamos. Partindo dessa regra, no caso de Jerônimo, nós veremos novamente as voltas com a ruína financeira, a desonra comercial, com a pobreza, o descrédito,
Motivos estes que no passado o levaram ao suicídio. Permite-me completar o raciocínio, meu amigo. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Esclareça-nos com a luz de suas palavras. Para que o espírito de Jerônimo evolua, sua ruína financeira será imprescindível na próxima reencarnação, mesmo com os esforços honestos que fará para evitá-la. Ele não deverá se deixar envolver pela negligência cometida antes, depredando em prazeres mundanos as dádivas materiais concedidas por Deus. Restará, no entanto, o grave impasse criado com a família, a quem abandonou em situação difícil, fugindo ao dever sagrado de lutar para defendê-la. Mas como Jerônimo conseguirá ajudar a si mesmo? De que maneira reagirá às tentações que o provocaram na vida passada? Contará com uma fiel aliada, a consciência, que o aconselhará no desempenho da própria reparação, de acordo com seus próprios sentimentos, pois ele possui livre-arbítrio. Os dramas que irá viver, no entanto, serão aumentados por um grave estado de saúde orgânica e moral. Males indefiníveis que a ciência dos homens não saberá remover, porque serão efeitos danosos do suicídio cometido na última encarnação. Pela experiência que tenho, posso adiantar alguns desses tristes efeitos. É possível que até mesmo a surdez e uma paralisia parcial que afete a visão venham a marcar sua futura condição de encarnado. Infelizmente, assim o será, meus filhos. Jerônimo preferiu matar-se dilacerando o aparelho auditivo com uma arma de fogo. Como sabem, o perispírito também se ressente com a brutalidade do suicídio e irá modelar o futuro corpo que padece mentalmente dos mesmos prejuízos. A visita ao isolamento chegava ao fim. Camilo e seus companheiros despediram-se de Padre Miguel com as lágrimas a brotarem nas pálpebras. Abraçaram Jerônimo e saíram, penalizados com a gravidade da situação que o oprimia. Um pequeno veículo esperava-nos à frente do portão principal, ligado à imensa ponte levadiça. Saímos para o extenso campo colorido de açucenas, enquanto o nobre Dr. Carlos dizia: Devem encerrar esta série de visitas com uma rápida passagem pelo departamento de reencarnação, pois dentro de alguns dias realizarão o sonho antigo de rever a pátria e o velho lar. Uma profunda amargura invadiu nossos corações enquanto atravessávamos aquela ponte. Não pude conter a emoção, traduzindo as impressões de todos os meus pobres companheiros. Adeus, pobre Jerônimo. Não sei se ainda nos veremos antes que a grande jornada nos separe. Que o Todo-Poderoso perdoe o seu espírito, iluminando com a clemência divina a estrada por onde caminhará, rodeado de armadilhas e decepções. A sua história é também a nossa. Quando o bondoso irmão Miguel de Santarém nos narrava os seus problemas, amigo Jerônimo, eu bem percebia que ele desejava avisar-nos sobre as dificuldades que igualmente nos esperam. O departamento de reencarnação ficava localizado na parte extrema da colônia espiritual Maria de Nazaré. Na manhã do dia seguinte, os aprendizes, acompanhados dos doutores de Canalejas, chegavam às proximidades de suas instalações. Não compreendo, Dr. Carlos, quando diz que este departamento faz divisa com as regiões propriamente consideradas espirituais. Basta raciocinarmos, meu amigo, que tanto da região inferior como da regeneradora batem a esta porta frequentemente grupos de espíritos pretendentes à reencarnação. Acompanhe-me. Vamos dar um passeio pelo local. Este importante núcleo é composto de 6 seções, todas exercendo funções importantes e interligadas. São elas: recolhimento, análise, programação das recapitulações, pesquisas, planejamento dos envoltórios físico-terrenos e laboratório de restringimento. Que organização fantástica!
poderemos visitar todas as sessões? Nem todas, professor Bellarmino. As sessões 2 e 6 são gabinetes secretos, inacessíveis aos visitantes. Coisa rara. Pareço ver ao longe algumas mulheres. Sim, Camilo, o elemento feminino está sempre presente por aqui. Grande parte dos funcionários é composta de espíritos que reencarnaram diversas vezes em corpos femininos. Venham, vamos entrar. Já estão todos credenciados. Ao transporem os limites demarcados por gigantescas muralhas, ah, que surpresa! A luz do sol. Há 4 anos não contemplamos tons tão coloridos. Estou impressionado. Mas que metrópole movimentada. Que edifícios maravilhosos. Jamais vi na Europa civilização como esta. Se repararem bem, verão que a civilização hindu impera nessas avenidas, meus caros. A Índia, para vocês, ainda lendária, surge aqui para convidá-los à meditação, ao cultivo sagrado da espiritualidade. Camilo e seus companheiros sentiam-se bem. Emoções promissoras induziam suas almas ao reconforto e à esperança. E para realçar nossa satisfação, Ivone, tínhamos o sol formoso, com sua luz dourada, reunindo nas mesmas expressões de beleza parques, jardins, lagos e cascatas cintilantes. Que belo edifício é esse, Dr. Roberto? É a sede do governo deste departamento, meu caro João. Entremos. Irmão Demétrio, o gentil governador, concedeu aos senhores um instrutor local. Ah, ela está logo ali. Venham, meus amigos. Ela? Bom dia, Rosália. Bom dia, senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Departamento de Reencarnação. Bom dia. Mas nosso instrutor local... Sou eu mesma. E estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Mas uma mulher? E ainda tão jovem? Sim, Camilo. Eu não disse que o elemento feminino estará sempre presente por aqui? Algum problema? De modo algum, Dr. Carlos, de modo algum. Confesso que fiquei mesmo surpreso. Mas estou satisfeito com nossa nova instrutora. Ainda mais se minhas suspeitas forem confirmadas. Sim, meu caro Camilo. Rosália nasceu e viveu em Portugal sua última existência. Ora, mas então é mesmo nossa compatriota. Reconheço o espírito lusitano à distância. Pois muito bem. Creio que estão em boa companhia. Até breve, meus amigos. Estão agora aos cuidados de Rosália. Bom dia a todos. Nos encontraremos logo mais. Bom dia. Bom dia. Caros amigos, antes de tudo, gostaria de dizer que estou extremamente grata por contribuir com a sua instrução. Sinto que um louvável desejo de aprender floresce em suas mentes. No entanto, ainda não posso apresentar quaisquer congratulações, pois seriam prematuras. Espero antes, para os senhores, a inspiração misericordiosa do alto, ajudando seus espíritos a progredir. Muito obrigado. Certamente aprenderemos muito nesse departamento. Os aprendizes seguiram caminhando por uma das magníficas avenidas arborizadas, enquanto funcionários apressados iam e vinham. Conforme verificarão, ninguém que esteja acolhido neste instituto e necessite retornar ao fardo carnal poderá fazê-lo sem antes ingressar em nosso departamento, o da reencarnação. Pelo pouco que ainda sabemos, Rosália, aqui existem várias sessões diferentes. Quanto tempo um pretendente à reencarnação deve permanecer nesse departamento? O estágio varia de 1 a 2 anos, dependendo de seu estado. Diariamente comparecem aqui espíritos ansiosos por repararem o passado, cuja lembrança os desespera. Desejam rever os dramas íntimos a fim de conseguirem vencer o remorso que lhes tortura a consciência. Pobres criaturas, fantasmas sangrentos de si mesmos,
presos ao resultado desonroso do suicídio. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Como estão todos? Romeu e Alceste, bom dia. Bom dia. Fico muito grata por seu auxílio na instrução dos novos aprendizes. Nós é que agradecemos, Rosália. Na condição de assistentes, quanto mais ensinamos, mais aprendemos. É muito bom rever os jovens amigos. Melhor ainda é notar que os senhores encontram-se mais dispostos e esperançosos por dias melhores. Como eu ia dizendo, ao obter o consentimento do templo para a reencarnação, o pretendente apresenta-se à chefia deste departamento, sendo encaminhado primeiramente à sessão do recolhimento. É permitido sabermos o que ocorre nesta sessão? No recolhimento, o espírito será registrado de acordo com seus novos objetivos na Terra. Ele será admitido em nosso internato sob os cuidados de guias fiéis que, a partir daquela data, o acompanharão durante toda a sua jornada reparadora na esfera terrestre. Resolvido o primeiro problema, o espírito reencarnante será recebido pelos técnicos da seção de análises. O objetivo é estudar as suas características, detalhando toda a sua psicologia, sua alma, seu ser, os limites mais remotos da consciência serão investigados por esses criteriosos operários de Deus. Nessa fase, o paciente é induzido magneticamente a expor o passado, a desdobrar as páginas do livro imenso da alma. Talvez não saibam, mas todas as criaturas trazem a história de si mesmas impressa em marcas indestrutíveis nos labirintos da alma. Somos todos capazes, meus amigos, de revivê-las em detalhes e oferecê-las a outros para que possam examiná-las, quer estejam presas ao corpo carnal, quer estejam livres dele. E quanto aos asilados do manicômio? Estes, infelizmente, Mário, reencarnarão tais como se encontram. Não será possível tentar nada a fim de beneficiá-los, a não ser o retorno ao estágio carnal. Será este o tratamento imposto à correção geral de suas vibrações, criando oportunidades para novas tentativas no futuro. Mas nada poderá ser feito além disso? Meu caro João, essa terapia, balsamizada pelas preces que serão enviadas a favor deles, é tudo quanto no momento aqueles infelizes obterão. Mesmo com o grande desejo que temos de vê-los serenos e felizes. Uma vez concluídos esses trabalhos, os mesmos técnicos farão um relatório minucioso do que verificarem, passando então o caso à sessão de programação das recapitulações. Pelo que ouviram, meus amigos devem ter compreendido que essas análises serão indispensáveis ao programa da existência a seguir. Os méritos e os deméritos do reencarnante, as quedas mais graves do passado e que deverão ser reparadas com maior urgência, o enredo, enfim, da nova existência, será estabelecido através dessa investigação. Impressionante. Jamais imaginei que existissem trabalhos tão detalhados no além-túmulo. É preciso esclarecer, porém, que este serviço tão importante é dividido em duas partes bem diferentes. Quando o pretendente à reencarnação provém dos hospitais ou da torre, da região inferior da colônia, o trabalho será difícil, até mesmo torturante para o próprio operador. Por outro lado, quando o espírito provém da região regeneradora, dos locais destinados à reeducação, será necessária apenas uma simples revisão. Exatamente, Alceste. Depois, concluído o esboço das lutas reparadoras, de acordo com a resistência moral do reencarnante, esse belíssimo trabalho será encaminhado à diretoria geral, que o examinará. Antes, no entanto, serão medidas todas as possibilidades de que disponha para a vitória. Não compreendo, Romeu. É possível prever com precisão se o espírito prestes a reencarnar obterá êxito em suas metas? Lembre-se de que, por mais que sejamos cautelosos no preparo dessas almas, professor Bellarmino, existirá sempre o livre-arbítrio. Verificamos as facilidades que deverá encontrar pelo caminho, efeito justo dos méritos anteriormente conquistados. Além disso, antecipamos, de algum modo, as dificuldades que venha a encontrar, consequência justa dos deméritos. Enfim,
Antes de tudo, traçamos o panorama da vida que o espera dentro da reencarnação terrena, que tanto lhe convém e a qual geralmente é desejada pelo próprio pecador arrependido. E esse é o procedimento padrão? Não existem exceções? Sim, senhor Botelho. Há casos em que serão necessárias reformas. Estas poderão referir-se tanto à diminuição das provações, retardando para o futuro a solução de certos problemas, quanto ao aumento das reparações para um período mais curto. O próprio templo, porém, só expedirá ordens para reformas quando receber a autorização superior. Momentos depois, caminhando sob as sombras dos arvoredos, ao longo da Avenida Central. Minha jovem senhora, concordo em grande parte com suas afirmações, mas algo ainda me intriga. Pois então nos diga. Estamos todos aqui para aprender, Sr. Bellarmino. Não posso aceitar que no além-túmulo sejam descritos minuciosamente todos os detalhes e acidentes da provação prevista. Se um reencarnado tiver que ser punido, que isso aconteça sem que seja necessário apontar na programação de suas futuras penitências. Sorrindo singelamente, a jovem serva de Maria acenou, convidando-os a subir a escadaria de um nobre edifício. Uma imponente construção, rodeada de colunas, cercada de arbustos floridos e árvores frondosas, em cujo portão se lia: recolhimento. Não, meu amigo. O bom senso indica que a humanidade não poderá ser regida pela ignorância de uma fatalidade abominável. Fatalidade nada mais é do que o efeito causado por ações praticadas pelo homem na Terra. O enredo terrestre no qual o ser humano viveu distante do bem, da moral e do dever, ou do além como espírito desnorteado da lei. Pois, na verdade, é ele mesmo, através dos atos bons ou maus que pratica, quem determina a natureza do próprio futuro. Eu creio que a fatalidade existirá, se assim o quiser. Não inconscientemente, reduzindo a humanidade a um mero joguete, mas como sequência lógica, corretiva, dos crimes que comete pelo uso indevido do próprio livre-arbítrio. E por tratar-se de um corretivo, caro professor, a penitência desaparecerá no momento em que se corrigir sua causa. Ou seja, o traço inferior da maldade. Mas desse modo, havendo livre-arbítrio, por que vigiar, planejar, passo a passo, dia a dia, as atividades do delinquente reencarnado? Não existe tamanha vigilância. Nos programas elaborados aqui, não se incluirão os pormenores, as atividades diárias que irá realizar na Terra. Somente os pontos principais serão anotados por nós, os que constituam reparação, trechos decisivos, sequências que marcarão a lógica dos acontecimentos passados, isto é, da causa. E isso ocorrerá de modo natural, sem necessidade de acompanhamento? Estamos prontos para intervir em casos extremos. Porém, de modo geral, a própria expiação encontra-se tão arraigada na consciência do pecador que ele mesmo, sob o impulso de sua vontade livre, a cumpriria naturalmente. Convém, no entanto, que assim o façamos, porque entregue a si mesmo, o delinquente resvalaria em excessos prejudiciais, criando possibilidades desastrosas. Eu fico extremamente penalizado por essas almas. Nem mesmo nasceram e já possuem os destinos traçados. E quanta amargura viverão nesses destinos, meus irmãos? Renascerão por acaso somente para sofrer? Para caminhar na estrada das provações? Não, meu amigo. As capacidades que tenham para realizações meritórias serão anotadas também. E estas poderão até mesmo ser discriminadas, indicadas... Exatamente, Romeu. Pois nenhum espírito, encarnado ou não, só porque se encontre submetido às provações, será proibido de auxiliar o próprio progresso com a dedicação às causas nobres. Estará livre para devotar-se à fraternidade, ao bem do próximo. Liberdade. Esta é a questão, meus queridos amigos. O reencarnado será livre, sim, para efetuar ou não o que foi preparado nas linhas do seu futuro.
e a que se comprometeu a atender antes de nascer novamente na Terra. E se por algum motivo ele se desviar do compromisso assumido, Rosália? Grandes pesares o angustiarão mais tarde. Afinal, além de ter faltado com a palavra aos seus guias espirituais, deixou de conquistar méritos que lhe aliviariam muito sofrimento. Como vê, professor Bellarmino, não se trata de fatalidade. É simplesmente uma sequência harmoniosa de causas e efeitos. Por aqui, senhores, alguém muito especial nos aguarda. Segundos depois, ingressavam numa vasta antecâmara, cujas portas jamais eram trancadas. Aquele ambiente era muito especial, Ivone. O ingresso a todas as portas era velado apenas com discretas cortinas de suave tecido azul celeste. O silêncio, impressionante, continuava a despertar a atenção dos aprendizes. Incrível. Esse silêncio chega a me incomodar, João. Parece que não vive ninguém por aqui. Um edifício tão nobre e tão imerso em solidão. Não fosse esse aroma delicado e envolvente, eu diria até que somos os primeiros a visitá-lo. Os companheiros de Camilo continuavam a murmurar entre si, encantados com a beleza do salão, onde uma luz levemente amarelada penetrava através de arcos repletos de rosas brancas. Quanto mais caminhava, percebia que ramalhetes das mesmas flores adornavam discretamente o recinto. A partir de então, minha cara Ivone, não tive mais dúvidas. O gosto feminino inspirava a ornamentação. No canto esquerdo do salão, destacava-se uma grande tribuna, talhada em meia-lua. Uma senhora de idade indefinível ergueu-se imediatamente ao avistar os visitantes, caminhando em sua direção. Que a paz do Divino Mestre esteja convosco. Já esperava por vocês, meus amigos. Irmão Teócrito comunicou-se comigo esta manhã. Sim, irmã Celestina. Nossos aprendizes necessitam de esclarecimentos rápidos sobre este núcleo. A senhora poderia ajudá-los? Mas é claro, minha querida Rosália. Acompanharei os novos amigos pessoalmente pelo interior do nosso albergue. Este recolhimento que receberá todos vocês um dia, pois não há ninguém, sim, ninguém internado na colônia Maria de Nazaré que deixe de passar por aqui. Camilo e Mário, um tanto afastados do grupo, comentavam sobre a personagem radiante que acabavam de conhecer. É uma religiosa, sem dúvida, Mário. Repare bem naquele hábito branco. Já viu tonalidade semelhante? Está coberto por uma luz dourada. Consegue notar? Claro, Camilo. Parece a túnica de uma virgem glorificada. Meu Deus, que figura extraordinária! Mas a que congregação religiosa ela pertenceria na Terra? Nem consigo imaginar. Mas o que isso importa agora, meu amigo? Devemos somente agradecer a Deus por mais esta bênção. Essa dama encantadora, agora no mundo espiritual, nos surpreende como uma funcionária de um instituto para a correção de suicidas. Vamos nos aproximar. Honrando o hábito humilde no desempenho das tarefas terrenas, esta nobre senhora tem agora a missão de exaltá-lo no além. Por isso, aqui, no seio desta congregação fraterna e modelar, merece dirigir uma das mais importantes sessões, como fiel cristã que sempre demonstrou ser. Venham, meus filhos, repousem. Devem estar exaustos. Antes de mais nada, gostaria de oferecer a todos uma lembrança. Gentil e bondosa, presenteou a cada um dos aprendizes, assim como a Rosália, com uma de suas belas rosas. Enquanto espírito encarnado,
Na época em que vivia no convento de Santa Maria, eu cultivava rosas nos momentos de lazer. Isso quando um ou outro enfermo não requisitava meus serviços. Eu falava às rosas como também às demais flores. Entendia-as, educava-as, criava-as como se fossem seres pensantes muito queridos. E divertia-me com elas e com elas confidenciava, depositando em suas pétalas perfumadas as lágrimas das minhas tristezas. É um belo e inesquecível presente, irmã. Estou certa de que todos nós guardaremos essas flores em nosso coração por toda a eternidade. Infelizmente, na comunidade, não era permitido possuir sequer um animalzinho, não. Nem um pássaro que fosse, nada. Nada que desviasse dos deveres sagrados a atenção das reclusas. Mesmo as flores, meus irmãos, não as cultivava para mim, mas para a comunidade. No entanto, eu segui as normas de Francisco de Assis. Estava certa de não haver nenhum mal em dedicar um pouco dos meus cuidados também às flores. Habituei-me a elas desde então e não só não me impediram de elevar vibrações harmoniosas aos planos do amor e do bem, como até as continuo cultivando na intensidade da vida espiritual, sem jamais esquecê-las. Sim. Vejo que continua cultivando rosas nestas regiões do mundo invisível. Sinto-me, porém, confuso. Como é então possível tal coisa, irmã Celestina?